Então aqui, só para a gente fechar rapidinho a ideia da parte de sistemas elétricos, por enquanto somente elétricos, a gente pode pensar aqui, ou a gente pode também relacionar no nosso circuito elétrico circuitos que não são passivos, né? Circuitos ativos. E aí o elemento que a gente costuma utilizar para fazer essa modelagem, né, para amplificar a energia, digamos assim, o sinal que vai ser jogado num determinado circuito, é o amplificador operacional. Então, o que esse amplificador faz, né, é relacionar aquela equação 3.63, certo? E ele vai funcionar assim. Eu tenho duas tensões, A e B. Então, eu posso calcular ali o diferencial, né? Mas uma coisa que normalmente a gente define aqui é que não entra corrente no amplificador, né? Então a gente consegue fazer uma modelagem baseada nisso. Se eu estiver utilizando nessa configuração, a gente costuma dizer que estamos trabalhando no modo comparador, né? Então, o ganho pode ser bem alto, normalmente e aí ele satura para cima, satura para baixo, mas também pode ser, dependendo da entrada, né, do sinal de entrada, a gente pode também ter um valor de saída ali diferente. Mas o que acontece normalmente nesse modo, a gente costuma utilizar o modo comparador e a gente utiliza algumas configurações de ganho, certo? Onde a gente tem uma relação entre resistências aí na entrada, que fazem com que eu tenha um ganho inversor ou um ganho não inversor, certo? E aí eu também posso colocar capacitores, indutores aí, fazendo com que eu tenha um integral com ganho na saída, ou seja, eu posso relacionar aquela mesma equação do indutor, por exemplo, do capacitor, que a gente tem 1 sobre C, né, tal, derivada, 1 sobre C derivada da tensão, ou 1 sobre C, 1 sobre L derivada, é o contrário, né, 1 sobre C derivada da tensão, 1 sobre L derivada da corrente. Eu poderia, no lugar de ter 1 sobre R ou 1 sobre C, eu poderia ter 5 sobre C ou 10 sobre C, né, conforme a minha necessidade, porque eu estou amplificando, né, a tensão que eu estou amplificando o sinal que está sendo colocado ali, certo? Então, nos amplificadores operacionais, certo? A gente faz uma análise, né? De maneira que nos terminais de entrada a corrente é muito próxima de zero, certo? A diferença entre A e B seria nula, certo? É como se fosse um curto em termos de tensão, a tensão em cima de um é igual à tensão do outro, e o ganho do amplificador é infinito. Então, se a gente assumir essas três coisas, a gente pode fazer uma modelagem em cima do amplificador operacional, certo? E aí nós temos aí que, usando a lei das malhas, a lei dos nós, tudo mais, eu posso dizer que a corrente que sai aqui da fonte é essa tensão vai começar a sofrer queda de tensão, né? Então, nesse caso aqui é A igual a EB. Se o EB está conectado ao terra, significa que EB é igual a zero, logo EA também é igual a zero. E a corrente IA é zero, significa que a corrente I1 é igual à corrente I2. Certo? Isso aqui vai pela definição de amplificador operacional ideal. Então não passa nenhuma corrente IA é igual a zero. Se IA é igual a zero, por essa equação aqui, o meu
I2, né, é igual a I. E aí, a tensão EA é igual a tensão EB, que é igual a zero. Então aqui eu tenho zero, certo? Aí você vai perceber que se o EA é igual a zero, porque EB é igual a zero, então vai sair da fonte, vai vir para o zero, ou seja, vai tudo tender a EA, assim como o que sai, que essa que sai, vai também passar para o E0. Né? Então a corrente ali vai ser negativa, logo a tensão vai ser negativa também. Por isso que quando você olha aqui a tensão que sai, ela é negativa em relação à tensão da entrada. Tem um menos ali que multiplica a tensão de entrada. E aí, basicamente, a minha tensão de saída vai ser um ganho negativo vezes a tensão de entrada. É isso que basicamente vai acontecer. E isso vai relacionar, obviamente, as resistências, né, R1 e R2. E o ganho do amplificador operacional, certo? Por isso que tem essa equação que está aí embaixo. Então, baseado no que foi colocado lá, né, eu gostaria também que vocês tentassem fazer essa outra equação. Eu posso depois tentar fazer, mas o tempo em relação à parte de modelagem está correndo. Eu gostaria de ter mais tempo para explicar isso aqui, mas a gente pode, vocês podem tentar e ir me mostrando como vocês têm conseguido fazer a modelagem. Mas essa é uma modelagem bastante comum, certo? Em circuitos. Se você buscar na internet, você vai conseguir encontrar as relações. Basicamente, você só teria que procurar por amplificadores, integrador. Isso aqui está no modo de integração, certo? E aí só que ele tem um ganho, né, relacionado. E aí você, com certeza, um site mais específico de circuito vai fazer essa modelagem e vai entregar a equação mais prontinha aqui para a gente. Qualquer coisa também, o próprio livro de modelagem ele vai detalhar isso aqui com mais precisão, certo? Então, por enquanto, vai ficar assim, né? O nosso objetivo até então foi apresentar formas de modelagem de circuitos passivos. Eu dei um foco bem maior na modelagem ali do circuito com capacitor, resistor, indutor, fazendo usando a lei das malhas, a lei dos nós. Aí, à medida que isso vai se tornando um pouco mais complexo, vai fugir um pouco do limite de tempo que eu tenho aqui para preparar esses materiais, que eu posso depois tentar fazer por fora, senão eu não cumpro o tempo, né, que eu tenho de preparação de aula e também o que é necessário para colocar no escopo dessa disciplina. Então, a gente vai seguir, né, na próxima aula falando de sistemas eletromecânicos, no próximo vídeo. E aí a gente vai finalizar a parte de sistema eletromecânico, né, falando de algumas coisas necessárias para fazer o motor rotacionar. E aí a gente completa toda a ideia para sistemas eletromecânicos. Aí vamos para outros tipos de sistemas. E aí, depois que a gente terminar sistemas, eu vou dar uma pincelada de transformada de Laplace, mas com o objetivo, né, de falar um pouco sobre função de transferência e tal. Mas o meu objetivo mesmo é falar de funções espaço-estado, colocar os sistemas em espaço-estado para que a gente possa
trabalhar em cima desse espaço de estados, porque não faz muito sentido que a gente trabalhe com aquela aproximação de Euler, por exemplo. A gente poderia extrapolar e fazer simulações de ordem n utilizando espaços de estados de uma maneira até razoavelmente rápida e conceitualmente e visualmente mais fácil de entender. Então é isso. Até o vídeo da sequência.